Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula. Eu sou o professor Daniel Ataídes e nós vamos trabalhar o conteúdo de Bioquímica ou Química da Célula, conteúdo referente ao primeiro ano do ensino médio. Então, quando a gente fala de bioquímica, a gente tem que entender que a bioquímica é mais um dos muitos ramos da biologia que tem como principal objetivo o estudo da composição química e das propriedades químicas presentes nos seres vivos. Bom, nós também precisamos entender que muitos elementos químicos estão presentes dentro da matéria viva. Dos muitos elementos químicos encontrados na tabela periódica, 96 deles ocorrem de maneira natural no planeta Terra, sendo que desses 96 elementos químicos, 26 estão presentes nos seres vivos, e aí eles são então responsáveis pela composição do que nós chamamos de matéria orgânica ou matéria viva. Nós precisamos entender que dentre esses elementos químicos, alguns são essenciais. Dentre eles, nós destacamos o que nós chamamos de CHOMPs. CHOMPs são os elementos químicos básicos presentes na matéria orgânica: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E aí nós temos aqui nessa tabelinha, e nesta tabelinha aqui, nós encontramos então os elementos químicos e sua porcentagem dentro da célula. O oxigênio, um elemento químico essencial dentro dos seres vivos, ele é encontrado com 65% de frequência. O carbono, outro elemento químico essencial na composição da matéria orgânica, 18%. O hidrogênio com 10%. E aí nós temos o nitrogênio com uma intensidade, com um percentual. E aí então nós temos o nitrogênio com um percentual menor, de 3%. O fósforo com 1,2%. E o enxofre, onde nós encontramos na porcentagem de 0,25%. Bom, agora nós temos aqui então dois gráficos bem recorrentes nas aulas de biologia, bem recorrente nos livros e apostilas de biologia, onde nós temos aqui os elementos químicos mais abundantes da matéria viva. Então nós observamos que quando nós analisamos os principais componentes químicos presentes na matéria viva, nós então vamos fazer uma divisão básica entre esses elementos químicos em componentes orgânicos e inorgânicos. Dentre os componentes inorgânicos, nós temos a água e os sais minerais, e dentre os componentes orgânicos nós temos lipídios, açúcares ou carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, ok? Bom, partindo então dessa ideia, nós observamos que, observando todos os elementos químicos, todos os componentes químicos, sejam orgânicos ou inorgânicos, em torno de 75 a 85% deles são água. Estão vendo? Ó? Nossa pizzazinha aqui, ó, grande parte dela, ela está composta pela água. Depois, em torno de 10 a 15%, nós encontramos as proteínas. E o restante, os outros, em torno de 5%, de 5 a 6%, está distribuído aí entre os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e outras substâncias que podem aí ser determinadas aí pelos sais minerais. Quando nós analisamos este outro gráfico de pizza que nós temos aqui, nós observamos que nós temos apenas os componentes orgânicos. E analisando apenas os componentes orgânicos, nós observamos que as proteínas são os componentes orgânicos mais abundantes na matéria orgânica. Então, retomando, dentre todos os tipos de elementos químicos ou substâncias químicas presentes dentro dos seres vivos, a água, seguido da proteína, são os mais abundantes. Quando nós analisamos somente as substâncias químicas orgânicas, ou seja, compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio, nós encontramos as proteínas como sendo os componentes mais abundantes. Cerca de 72% da nossa célula é composta então aí de proteína. Depois seguimos os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e outras substâncias variadas. Beleza, pessoal? Bom, quando nós então analisamos o que nós chamamos de moléculas orgânicas ou substâncias inorgânicas, elementos químicos, substâncias químicas que não possuem carbono, hidrogênio e oxigênio na mesma molécula. Então a gente tem aqui, por exemplo, a molécula de água. Então, quando a gente analisa a molécula de água, nós observamos que ela é composta então por 2 átomos de hidrogênio e por uma molécula de oxigênio. A famosa fórmula química da água, H2O. A água, ela é imprescindível e ela é obtida por meio de alimentos químicos, frutas, por exemplo,
por meio de alimentos sólidos, por exemplo, carne, tá? Que tem um percentual de água, e a partir da própria água potável, aquela água que nós ingerimos, que nós devemos ingerir em torno de 2 litros por dia. Repetindo o que nós já vimos no gráfico anterior, a água está presente em torno de 70 a 85% dos seres vivos. Então, de 75 a 80% do nosso peso corporal é composto basicamente por água. Por isso que quando a gente vai para uma atividade física, onde nós temos um suor excessivo, uma atividade que faz com que nós suemos com bastante intensidade, se nós pesarmos antes dessa atividade e pós-atividade física, você vai observar aí uma variação interessante no seu peso. Nossa, eu emagreci tudo isso na atividade física? Não necessariamente. O que ocorreu? Desidratação. Porque durante a atividade física, o seu corpo sobreaquece, e uma das finalidades da água no nosso corpo é manter a temperatura do nosso corpo basicamente constante, não deixar que ela aqueça demais. E aí, então, o suor é um desses mecanismos de manutenção da temperatura corporal. Então, nós observamos uma perda excessiva dessa água, que faz, então, com que, dependendo da atividade física, o indivíduo perde de 2 a 5 quilos após uma atividade física. Óbvio, dependendo da atividade física, né? Dependendo da intensidade da atividade física e dependendo, então, do quanto esse indivíduo sua durante essa atividade física. Muito bem. A água, então, ela é importantíssima porque ela constitui o que nós chamamos de solvente universal. Ou seja, a molécula da água ela é polarizada e, dessa maneira, permite que grande parte dos componentes químicos presentes na matéria orgânica tenham a capacidade de serem dissolvidos em contato com essa água. Então, os compostos iônicos, que são aí os sais minerais, e os compostos polares, por exemplo, como proteínas, açúcares, eles são facilmente dissolvidos em presença de água e são facilmente transportados também por essa água. E outra função importantíssima da água no nosso organismo é que a água participa das reações químicas de hidrólise. O que seria então uma reação de hidrólise, professor? Uma reação de hidrólise é uma relação de quebra da molécula a partir da presença da água. Por exemplo, nós temos a sacarose, né? Um exemplo aqui, ó. Nós temos a molécula de sacarose, que é um tipo de carboidrato do tipo oligosacarídeo ou disacarídeo, em presença de água, estão vendo aqui, ó, mais água, mais a enzima que quebra a sacarose, é chamada de sacarase. Nós temos então a decomposição da sacarose, ou seja, a sacarose é quebrada ao meio, liberando então uma molécula de glicose, que é um monossacarídeo, mais uma molécula de frutose, que é outro monossacarídeo, e a nossa querida sacarase, que é a enzima, ela sai dali como se nada tivesse acontecido. O que está faltando aqui nesse resultado ou nos produtos da minha reação química? Está faltando a água. Por quê? Porque a água foi consumida, né? A molécula de água entra para desestabilizar junto com a sacarase a união entre a glicose e a frutose. Esse H2O se estabiliza na molécula de glicose, se estabiliza na molécula de frutose. Ela deixa então de existir, compondo então a glicose e a frutose do meu disacarídeo. Beleza, pessoal? Então aqui nós analisamos que a água também tem uma função essencial como regulador térmico. Eu comentei agora há pouquinho com vocês que a água ela impede variação de temperatura. Ela possui um elevado calor específico, ou seja, ela demora um tempo relativamente grande para aumentar a sua temperatura e para diminuir a sua temperatura. Isso gera dois efeitos importantes. Um deles, ela impede as variações bruscas de temperatura. Então nós conseguimos observar, por exemplo, que enquanto a temperatura ambiente ela tem uma amplitude térmica, que é aquela variação de 10 a 12 graus ao longo do dia, a água, se eu fizer a medição da temperatura dela, por exemplo, uma água de piscina, se eu fizer a medição da temperatura dela ao longo do dia, eu vou observar que essa variação de temperatura ela ocorre, mas ela ocorre em menor intensidade, certo? Ela ocorre em menor intensidade. Então, a água ao longo do dia ela vai variar aí dentro da sua amplitude, talvez 1, 2, 3 graus, dependendo aí
das condições climáticas, certo? E ela também mantém a temperatura celular constante, olha só, importantíssimo. Lembra que a gente falou do suor aqui? A água, então, é excelente na manutenção da temperatura do nosso corpo. O suor, então, é um líquido composto basicamente por água e por sais minerais, que é liberado aí por um conjunto de glândulas chamados de glândulas sudoríparas, que está presente apenas nos mamíferos. Então, somente os mamíferos possuem essas glândulas, e elas ajudam na manutenção ou na diminuição da temperatura corporal durante uma atividade física intensa. Joia? Outra função importantíssima da água é que a água atua como um meio de transporte de substâncias. Então ela é essencial, compondo a nossa corrente sanguínea, compondo o nosso sangue, porque ali ela transporta os alimentos que são digeridos pelo meu sistema digestório, em partículas menores, que são absorvidas pelo trato intestinal, e aí são repassadas para a corrente sanguínea, onde elas vão ser distribuídas, certo? Todos os componentes, aminoácidos, açúcares, principalmente glicose, certo? Todos esses componentes são absorvidos pelo intestino, vão para a corrente sanguínea e são distribuídos ao longo do organismo. Gases respiratórios, esses gases respiratórios, então nós ressaltamos aqui o oxigênio e o gás carbônico, e aí a gente tem também o transporte dentro das hemácias, tanto do gás carbônico quanto do oxigênio principalmente, que vão até os pulmões, onde ocorre a hematose, a saída do CO2, a entrada do oxigênio, que volta para a corrente sanguínea e vai ser distribuída para todo o corpo. Os excretas, e aí a gente ressalta a urina, em sua grande quantidade é composta de água, né? Então, quanto mais água eu tomo, mais cristalina fica a minha urina. Isso significa que para o funcionamento renal é muito bom. E aí também nós temos o transporte de seiva das plantas, seiva bruta e seiva elaborada, transportada aí pelo xilema e floema, que vão nutrir e vão circular os nutrientes dentro do corpo da planta, certo? E nós também temos a água como lubrificante. Lubrificante dos olhos, não é só o chorar, mas a gente observa, por exemplo, quando você fica muito tempo com os olhos numa tela, durante uma videoaula, por exemplo, eu tenho essa característica. Principalmente agora que eu comecei a usar óculos, né? Por conta da idade, chega um determinado momento que meus olhos começam a lacrimejar. Por que isso acontece? Os olhos ficam secos, e aí uma das funções da água presente no meu corpo é fazer exatamente essa lubrificação. E aí nas articulações nós temos aí o chamado líquido sinovial, que é o líquido que vai fazer com que as minhas articulações, todas elas, de cotovelos, de joelhos, de tornozelos, de mãos, de dedos, com que todas essas articulações ocorram de maneira adequada, sem trazer nenhum prejuízo para a minha movimentação corporal. Então, quando nós falamos da água, a gente também precisa falar, ou precisa lembrar, do que nós chamamos de equilíbrio osmótico. O equilíbrio osmótico é realizado aí pelo mecanismo biológico chamado de osmose, que é a movimentação da água, seja na entrada ou na saída da célula. Quando essa água está entrando na célula, ou ela está se movimentando dentro da célula, nós chamamos de movimento intracelular. Quando essa água está saindo, ou ela está fora da célula, nós chamamos esse movimento de movimento extracelular. Então, movimento intra, de dentro, movimento extra, de fora da célula. Então, ela mantém o que nós chamamos de homeostase. Essa homeostase celular, ela gira aí em torno de 0,9% de Na, que é o sódio, Cl, que é o cloro, que é o nosso cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Então, esse movimento de saída e de entrada da água por meio da osmose tem tudo a ver com esse valor de 0,9% de NaCl. Joia, pessoal? Quando nós falamos de água, nós também precisamos entender que existem alguns fatores que são essenciais ou que influenciam
na quantidade de água dentro do nosso organismo, ou dentro dos organismos de uma forma geral. Nós vamos ressaltar dentre os vários fatores, 3 fatores que são importantes. O fator idade, o fator espécie, que está aqui, e o fator atividade metabólica, que está aqui. Então, estes 3 fatores fazem com que o teor de água no organismo sofra alterações. Então, quando nós falamos na idade, nós afirmamos que quanto maior a idade, menor a quantidade de água presente nesse organismo, certo? Então, quanto mais velho eu fico, menos água os meus tecidos biológicos têm a capacidade de reter ou de armazenar. Por isso que a gente vai observando que com o passar do tempo, o nosso corpo vai ficando enrugado. Por que enrugado? Justamente porque está faltando água, certo? Então a gente pega um bebezinho recém-nascido, ó, 94% de água no corpo. Um adulto médio, 70% de água no corpo. E um idoso, ali na terceira idade, ele já está com apenas 60% do teor de água. Quanto mais velho ele for, esse teor de água vai diminuindo cada vez mais, certo? Outro fator que influencia é a espécie, né? A espécie, então, ela influencia diretamente no teor de água do corpo. Então, aqui está adulto, mas é o homem, tá? A espécie humana adulta, certo? Então, vai ser o homem adulto, joia? Então, é o homem adulto. Então, nós já vimos que o homem adulto tem 70% de água no corpo. A água viva, como o próprio nome já diz, água viva, ela não é só água, mas ela é 98% de água. Ela é um animal, né, do grupo dos quinidários, e ela tem 98% do seu corpo constituído de água. Aí nós pegamos a semente, por exemplo, de um vegetal, e nós observamos que essa semente, ela tem apenas 15% do seu teor corporal de água. Inclusive, a presença de água ou o aumento do teor de água dentro das sementes são indicadores de que essa semente precisa despertar, né? Então, a presença de água ela vai entumecer a semente, fazer com que a semente quebre os casca mais rígida e aí então ela ecloda e comece o seu mecanismo de brotar, certo? A atividade metabólica também é essencial. Quanto mais ativo for esse tecido, maior a quantidade de água ele tem. Então, o nosso cérebro, que é um dos tecidos mais ativos do nosso corpo, ó, né, o encéfalo, o sistema nervoso de uma forma geral, ele tem 90% do teor de água. Então, um teor de água extremamente alto. Por isso que nas minhas aulas eu sempre falo que a gente consegue ficar aí vários dias sem comer. Sem tomar água, você não consegue ficar 3 dias sem pôr uma gota de água na boca. E se isso acontecer, esse teor de água diminui demais e o resultado são as alucinações. Então a gente vê muito em desenho, em filme, né? O pessoal lá no deserto, o cara tá lá no deserto, aí ele começa a ter alucinação. Da onde que vem essa alucinação? Essa alucinação, ela vem exatamente do baixo teor de água no cérebro. O cara começa a delirar, literalmente delirar, certo? Os nossos músculos também têm um teor de água muito alto, de 80%, porque também são extremamente ativos. E aí nós temos o dente, o tecido da dentina, que tem apenas 12% de água, né? Então ele não tem uma atividade metabólica alta, ele tem uma atividade metabólica relativa, certo? Então a partir desse momento a gente observa que a idade, o tipo, a espécie e a atividade metabólica são aí pontos interessantes e importantíssimos no controle ou na porcentagem de água presente no organismo. E agora, pessoal, nós vamos falar basicamente sobre os sais minerais. Joia? Bom, sais minerais são substâncias orgânicas compostas aí pelo que nós chamamos de íons. Íons são elementos químicos carregados eletricamente. Então a gente observa aqui que esses sais minerais sempre estão carregados, seja positivamente, como é o caso do cálcio aqui, e aí ele vai ser um cátion, seja negativamente, como é o caso do cloro aqui, e aí ele vai ser um ânion. Muito bem? Bom,
A obtenção desses sais minerais, seja por meio de água, que nós chamamos aí popularmente como água mineral, seja por meio dos alimentos, principalmente alimentos do tipo frutas, verduras, cereais e leite. Todos os sais minerais são obtidos via alimentação, tá, pessoal? Todos eles são obtidos via alimentação. O que a gente precisa saber sobre os sais minerais? Nós precisamos saber quem é o sal mineral, a função dele no organismo e qual é a fonte alimentar, ou seja, de que forma que eu vou conseguir esse sal mineral. Bom, basicamente aqui nós vamos falar dos mais importantes. Eu vou falar do cálcio, esse íon aqui, tá? Que é muito importante. Símbolo químico dele na tabela periódica Ca, 2+, porque aí ele perde 2 elétrons, ele fica carregado positivamente, certo? E aí ele tem como função no nosso organismo compor ossos e dentes. Ele é importante no mecanismo de coagulação do sangue e ele é essencial no funcionamento de nervos e de músculos. Joia? Qual que é a fonte alimentar? Eu consigo o cálcio por meio dos vegetais de uma forma geral, dos leites que são riquíssimos em cálcio e dos derivados do leite, queijo, iogurte, requeijão e etc. Tá bom? Outro íon importantíssimo é o cloro. O cloro é um ânion, Cl-, Cl é o símbolo químico dele na tabela periódica. Ele está presente aí na composição do ácido clorídrico, que é o ácido encontrado no nosso estômago, que atua no mecanismo de digestão, faz a primeira digestão química que ocorre no estômago, que vai ali quebrar proteínas essencialmente, certo? Esse cloro ele é encontrado no NaCl, que é o cloreto de sódio, que é basicamente o nosso sal de cozinha. Então eu não preciso de cloro em excesso. O cloro que eu encontro no sal de cozinha já é o suficiente ali para reposição ou para composição desse componente no meu organismo, tá bom? Bom, continuando ali, vocês viram que na nossa tabela a gente tem ainda o cobalto, o cobre, o enxofre, mas por questão de tempo, nós vamos ver somente os mais importantes, tá bom? Aqui agora, continuando, o ferro é importantíssimo porque ele compõe a hemoglobina, então ele é essencial no mecanismo de transporte e na formação dos nossos glóbulos vermelhos, tá joia? Além de atuar no mecanismo de respiração celular, porque ele fornece gás carbônico, porque ele fornece oxigênio e retira gás carbônico do mecanismo de respiração celular, tá joia? Lembrando que a hemoglobina é um íon de coloração avermelhada, presente dentro das hemácias, que é essencial aí para o transporte via corrente sanguínea de gases, oxigênio e gás carbônico, tá bom? Ele é encontrado aonde? Essencialmente, carne vermelha, tá? Pela coloração, legumes em geral e nos ovos. Então também, se eu tenho uma restrição alimentar, eu vou desenvolver carência de ferro, consequentemente eu vou desenvolver a anemia, tá bom? Então eu preciso do ferro na minha concentração ou na minha alimentação, tá bom? Outro íon importante é o flúor, cujo símbolo químico é apenas o F, não tem aqui, mas o símbolo químico é o F, tá? O símbolo químico dele é o F. Ele é essencial na composição dos ossos e dos dentes. Uma alimentação pobre em flúor vai fazer com que o indivíduo desenvolva uma estrutura óssea e principalmente de dente, a dentição, muito frágil e muito suscetível aí a dentes quebradiços ou cariados facilmente. São encontrados também em grande quantidade nos frutos do mar, além da água fluoretada. Então a água que chega na nossa torneira, por exemplo, não a mineral, a água torneiral, ela é riquíssima em flúor, tá bom? Existe uma regra da Anvisa que obriga as estações de tratamento de água, por exemplo a daqui de Cianorte, a adicionar flúor na composição dessa água. Isso já é o suficiente também para repor a quantidade necessária de flúor que nós precisamos. Aí nós podemos também ressaltar o iodo, que é muito importante. O iodo ele é componente importantíssimo dos hormônios da tireoide, dentre eles a tiroxina, que é um hormônio que estimula o metabolismo. Então eu posso ter o excesso de iodo levando a um hipertireoidismo, a falta de iodo ou carência de iodo levando a um hipotireoidismo. Também é encontrado no sal de cozinha,
porque o sal de cozinha, se você olhar no rótulo dele, tá escrito lá, sal de cozinha iodado. Por quê? Porque o iodo é adicionado também. É uma regra do Ministério da Saúde que obriga a adição de iodo, porque não são todos os indivíduos que têm frutos do mar, ou que gostam ou que podem comer frutos do mar. Então, adicionando no sal de cozinha, eu já tenho também a necessidade ou a quantidade exata de iodo que eu preciso para o meu organismo. Nós temos também, para finalizar, o potássio e o sódio. O potássio, o símbolo K, e o sódio, o símbolo Na. Os dois trabalham basicamente na mesma coisa: condução de impulsos nervosos e equilíbrio osmótico. Sódio, condução de impulsos nervosos, equilíbrio osmótico. Só que o encontrado em frutas, banana, por exemplo, carnes de cor vermelha e laticínios, leite e seus derivados. O sódio encontrado no sal de cozinha, de novo, NaCl, cloreto de sódio, encontrado nos frutos do mar. Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só. Para a semana que vem, nós vamos trabalhar substâncias orgânicas, carboidratos, proteínas, lipídios, tá joia? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, deixe seu comentário com sugestões, críticas, falando que o professor precisa melhorar, ou que tá legal na aula. E aí, semana que vem, estamos de volta. Beijão, até semana que vem. Tchau, tchau.